Olá, meu nome é Chayenne, o nome do meu orientador é André Beati, e eu vou falar um pouco do estudo da dissorção do carvão ativado, oriundo da casca de laranja-pera. Citrocinensis. Introdução. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo e o estado de São Paulo é responsável por quase 80% da produção. A maior parte da produção é destinada para a fabricação de suco, e os resíduos sólidos, como da casca, polpa e semente, correspondem a cerca de 50% do peso da fruta. É um resíduo ainda muito pouco explorado e utilizado na maioria das vezes como um complemento para a ração animal, e com isso tem se estudado diferentes alternativas para o reaproveitamento desse resíduo, e uma delas seria a produção de carvão ativado. Objetivo: o objetivo desse trabalho é o aproveitamento de um resíduo, a casca de laranja, para a produção de carvão ativado, caracterizar o material obtido e estudar a dispersão e a dissorção do material obtido. Metodologia: inicialmente foi feita a pirólise, então a casca ela foi previamente desidratada ao sol e depois triturada em um liquidificador. A pirólise foi realizada em um forno mufla. Então, para a pirólise da casca de laranja sem ativação, adotou-se a temperatura de 350 graus, com razão de aquecimento de 17 graus por minuto e permanência de 5 minutos. Para a pirólise da casca de laranja com ativação, a temperatura adotada foi 350 graus Celsius, com razão de aquecimento de 17 graus por minuto e permanência de 20 minutos. E os agentes químicos ativantes utilizados foram o ácido sulfúrico, 0,1 mol e 1 mol, e o hidróxido de sódio, 0,1 mol e 1 mol, inseridos previamente à pirólise. Testes de dispersão. Os testes de dispersão foram realizados em meio aquoso, com 1 grama de cada amostra produzida, além do carvão ativado para comparação. Então, 1 grama da amostra foi inserida 20 ml de água deionizada. Agitou e deixou no repouso por 24 horas para verificar como seria a sedimentação e como os demais se comportavam se comparando ao carvão comercial. Determinação do pH. Determinação do pH foi realizada em cada amostra produzida e do carvão ativo comercial, com 1 grama de amostra e 100 ml de água deionizada, que ferveu durante 5 minutos. E após o resfriamento, o pH da suspensão foi medido. Resultados e discussões. Então, a pirólise do bagaço, aí estão as fotos de conversão da casca de laranja, essas são as que foram ativadas e convertidas em carvão. Então, pode-se observar que a permanência para a produção do carvão sem ativação foi o suficiente, né? Então, foi mantido esse parâmetro, mas a permanência dos carvões com ativação teve que ser aumentada porque 5 minutos não foi o suficiente. Então, foi aumentada para 20 minutos e obteve essas conversões aí na imagem. Então, foi calculado o rendimento do material. O carvão da casca de laranja com ácido sulfúrico 0,1 mol foi o que apresentou o segundo maior rendimento, e o carvão da casca de laranja com ácido sulfúrico 1 mol foi o que apresentou o maior rendimento, girando em torno de 81%. Testes de dispersão. Então, a partir desse teste, ele foi possível observar que o carvão do ácido sulfúrico, ele tem características semelhantes, né, quanto à dispersão, o 0,1 mol e 1 mol, foram o que mais se semelharam, tanto antes quanto após o repouso. Então, na medição do pH, tirou-se daí que o agente ativante ele tem interferência direta no pH medido, visto que pode ter, né, com certeza tem, o excesso do agente ativante no meio, que pode ser observado no carvão da casca de laranja
com ácido sulfúrico 1 mol, em que tem um meio bem ácido, e carvão da casca de laranja com hidróxido de sódio 1 mol, que tem um meio bem básico. Então, é necessário realizar a lavagem para retirar o excesso desse agente ativante e verificar novamente se houve interferência no pH ou não. Considerações finais. Então, o carvão pirolizado da casca de laranja com ativação de 1 mol apresentou maior rendimento. E o carvão da casca de laranja 0,1 mol e 1 mol apresentou a dispersão semelhante à do carvão ativado. Pode ser que eles tenham um comportamento mais parecido, pelo menos em meio aquoso. E o carvão da casca de laranja de hidróxido de sódio 1 molar apresentou o pH mais próximo se comparado com o carvão comercial. Porém, é o que eu já disse, deve ser realizado uma lavagem dos carvões para remoção do excesso de agente ativante. E ainda assim, realizar os testes de adsorção para verificar a eficiência desses carvões produzidos. E a gente vai utilizar o corante tupi azul. É isso, agradeço a atenção, até a próxima.